Boa noite a todos. Hoje à noite eu quero pregar sobre o servo dos servos. Mateus 20 e 28, versículo 28. Onde diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar. Ó bendito Pai eterno, Tu me comissionaste o trabalho de pregar a palavra, me dá a graça de ser fiel a Ti, nada me induzindo a sair da Tua palavra, a fim de que todos que puderem ouvir a verdade, ouçam, e haja o grande derramamento da verdade da Tua palavra, do poder vivificador do Teu Espírito em nosso meio. Vamos pedir Tuas misericórdias para o culto nesta noite, neste momento tão sagrado, que é o momento da pregação da Tua palavra. Em nome de Cristo nosso Senhor. Amém. Então, o servo dos servos é o tema que eu quero trazer hoje à noite. Por que eu estou trazendo isto? Por duas razões. Uma, nós estamos chegando final do ano, os momentos das festas natalinas, e como vocês bem sabem, o mundo ignora a Bíblia, o mundo esquece, nem sabe, nem interessa pela pessoa de Cristo. O mundo está atrás de festa, de comidas, de presente, de passeio. É a festa que o mundo oferece. Ah? E quem é que não gosta? Todo mundo gosta de visitar os amigos, parentes, uma boa comida. Que bênção, né? Mas eu quero tratar sobre Cristo e o que Ele veio fazer. Ele diz no texto aqui que ele se denomina Filho do Homem. Depois ele diz: eu não vim para ser servido. Impressionante, né? Mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então o enfoque do Natal é esse aqui. Por quê? Porque Cristo veio. O outro detalhe é vendo o contexto. No contexto nós temos aqui os discípulos brigando por posição dentro do reino de Deus, né? Um querendo assentar lá no reino, com Jesus, tendo Jesus ao lado, né? Posição. Foi por isso que Jesus falou aqui no versículo anterior: no reino de Deus, quem quiser ser o primeiro deve ser servo. Interessante, né? E olha, queridos, coisa mais difícil na vida é servir. O mundo não gosta de servir. O mundo é um palco de pessoas que querem posição. Este é o mundo. Só que no reino de Deus não é assim. E nós temos como modelo Cristo. Ele é o servo dos servos. Que nós possamos aprender esta tão preciosa lição, né? A palavra servo aqui é uma das palavras que Jesus usou. Ele usou esta palavra e outra palavra ele usa também. Uma é a palavra diácono. A palavra diácono é servir, mas é aquela atitude de prontidão, pronto em que eu posso servir. É como o garçom que serve no restaurante, né? Pronto. Essa é a postura de Cristo quando Ele veio ao mundo, para servir. Estou aqui.
A outra palavra que não é a usada aqui é a palavra doulos no grego. Significa servo como escravo. E Jesus tem essas duas funções. Em Filipenses diz que ele se apresentou como doulos, como um servo. Eu acho isso precioso para nós. Então eu quero apresentar aqui hoje à noite esta mensagem no texto. Eu às vezes fico triste de ver como nós, os crentes no Brasil, ignoramos a Bíblia. Às vezes o pastor está pregando e nós estamos com o pensamento em outra coisa. Nós queremos ouvir o que ele vai falar de bonito. Mas a pregação não é para isso. A pregação é Deus falando. Então envolvamos-nos com o texto. O que o texto está querendo dizer? O que Deus está querendo falar aos nossos corações? Não aquilo que o pregador vai falar de bonito para a gente gritar amém, aleluia. Mas o que Deus está falando aqui. Vamos então ao texto. Em primeiro lugar, eu vou mostrar para vocês o mundo inteiro como um palco do serviço de Deus. Então vocês vão perceber que a minha mensagem, ela terá o sentido de uma mensagem textual e ao mesmo tempo uma mensagem temática. Por exemplo, agora eu vou voltar para uma mensagem temática. Todo o nosso ser foi feito para mostrar um Deus que nos serve. Todo o nosso ser, corpo, alma, espírito, toda a nossa mente, nossas emoções, foi Deus quem fez. Nós não fizemos nada. Tá? Imagina você ser o Adão na história de Gênesis. Tá? Quando Deus pegou o barro e moldou o corpo humano, soprou nas narinas o fôlego de vida, Adão abriu os olhos, abriu a boca para falar, as mãos funcionaram, os também para andar. O que ele viu? Ele viu um palco de um tirano, dizendo para ele: levanta, eu fiz você para trabalhar para mim, pega a enxada, pega o martelo, pega o que você tem que pegar, vamos trabalhar. Não, estava ali um homem que foi feito por Deus perfeitamente, Deus servindo. Quando Deus apresentou o seu reino, um reino de amor, um paraíso, onde Adão viu que foi Deus que o serviu, que foi a criação, foi Deus fazendo o homem para gozar dos favores maravilhosos dele, do seu amor, sua bondade, sua ternura. Está vendo? Então todo esse foi o dispositivo que Deus deu quando fez o homem. O que você faria quando abrisse seus olhos? Olha, vamos ilustrar. Se tivéssemos condições de pagar o empregado em nossa casa, nós estaríamos com ele ali para ele fazer o trabalho para nós. Lavar, arrumar a casa, fazer a comida, lavar as roupas. É assim que o empregado faz, por isso que ele está ali. No tempo do Velho Testamento não tinha empregado como temos hoje. Era escravo mesmo. Eles viviam com o patrão, trabalhavam para ele. Tinha um bom patrão, dava tudo, mas eram escravos. Não tinha aquelas leis empregatícias que temos hoje. Era escravo do patrão. Abraão, por exemplo, tinha muitos homens trabalhando para ele, e eram escravos dele. Agora, irmãos, aqui no caso, toda criação, conforme vemos em Gênesis, foi feita para mostrar um Deus que dia a dia nos serve. Então você pode olhar, parar, examinar você mesmo. Tudo que você tem fisicamente, mentalmente, Deus fez para servir você.
Você não põe uma comida na boca sem sentir o prazer daquela comida. Deus fez você com capacidade de respirar, olhos para ver o que Ele fez, mãos para realmente servir, com o amor dEle, no poder dEle. Então tudo mostra que foi Deus que veio nos servir. Também, a criação divina não é um palco de seres criados para servir um tirano. Olha, quando homens dominam uma nação, né? Dizem a respeito daquele homem que foi tirano no Iraque, como ele maltratava a pessoa. Saddam Hussein, né? Como ele matava pessoas que se opunham a ele. No reino de Deus não tem isso. Então todo tirano se ocupa em massacrar seu povo. O reino de Deus não é isto. É ele servindo. Impressionante. Outro detalhe, eu quero perguntar, o que é que nós temos que veio de nós mesmos? Alguma coisa eu criei de mim mesmo? Fui eu que criei minha cabeça, meu cabelo, meu ser? Não. Deus que nos fez. O Salmo 139 é para isso. Então, o salmista, ele está impressionado com a maneira que Deus fez. Então, aquilo que encantou, percebe que no reino de Deus, quem tem os olhos abertos para ver, se encanta com a criação de Deus de tal maneira que se dedica a Ele. Era o caso de Adão, quando ele foi feito, no meio de um fascinante amor de Deus, nada de pecado, era para ele servir. Em terceiro lugar aqui, nesse ponto, ele mostra que não precisa de nós para servi-lo. Impressionante. Deus é o único rei no universo, claro, que não precisa de ninguém para servir. Ele fez homens e anjos para deslumbrar com a glória dele. Nós servimos a Ele espontaneamente, mas nesta grandeza da glória dele, Ele está mostrando que nós estamos para celebrar louvores. Que se não tiver anjo nenhum, nem homem nenhum, Ele é Deus autossuficiente. Esse é o reino de Deus. Ele não precisa de ninguém para servir. Os grandes do mundo, os reis, precisam de comida. Até quem trabalha na horta está ali para servir um rei, né? Tudo é para servir no mundo. Trabalhamos para isso. O reino de Deus não. Ele não precisa de comida, de dinheiro. Ele é Deus autossuficiente. Então o que ele fez? O que ele fez foi para que suas criaturas vislumbrassem sua glória, seu poder, seu grande amor, sua ternura, a maneira que ele nos fez. Tudo isso resulta em quê? Adoração. E se eu posso dizer que adoração é serviço, esse serviço é feito com plena alegria, com júbilo, com gozo, com exultação. É isso que acontece no reino de Deus. Impressionante. Outro detalhe que aparece aqui é que a única maneira de servir a Ele é com ações de graças. Está vendo? Aquele que me serve, Ele fala, serve com ações de graças. Glória ao Senhor.
Agora vocês podem perceber o que o pecado fez. O pecado é um tirano. O pecado corroeu tudo, de tal maneira que nós não vemos essas maravilhas no reino de Deus. A próxima lição aqui é a seguinte, é que mesmo dando as costas para Ele assim também nos serve. Mesmo os homens se afastando dEle, mesmo os homens indo para o pecado, mesmo os homens ficando em casa, homens e mulheres, não querendo adorar a Deus, Deus está servindo. Dá uma olhada, o mundo é o quê? Você não pega nada, você pega água, um copo de água, é Deus servindo. Se você disse, eu trabalhei e ganhei, Deus lhe preparou, lhe deu condição, lhe deu habilidade, lhe deu pensamento, lhe deu emoções para que você pudesse trabalhar. Ele foi quem criou o sistema de justiça. Deus inclusive falou para o rei Roboão, falou através do profeta, eu quero que Roboão saiba a diferença entre servir a mim e servir ao homem. Está vendo? Então, o que o homem tem? Quando ele vai na mesa para comer, o arroz está ali, foi Deus que deu. O feijão, a carne, Ele que criou os animais, tá? Ele que nos deu apetite para comer. Ele faz com que a nossa comida resulte em benefício para o nosso corpo, para ficarmos fortes, continuar trabalhando. Tudo Deus servindo. Ele que nos deu repouso para dormir, descansar. Veja que mesmo os ímpios, os atrevidos, tá? Os que vivem aí nos seus vícios, nas suas paixões miseráveis, Deus está servindo eles continuamente. Eles bebem da fonte de Deus, eles se alimentam da mesa de Deus. Esse é o Deus que nos serve. Então, no reino de Deus, não há quem possa queixar-se da falha dele. Não há. Foi ele que falou em Lamentações: queixe-se cada um dos seus pecados, porque não há motivo algum para que qualquer ser humano possa queixar que Deus falhou. Também, queridos, todo o nosso sofrer e fracasso aqui e na eternidade é culpa de quem? Culpa minha. Fui eu que pequei. Então, se eu estou aqui com o corpo fragilizado, se eu nasci com defeito físico, se eu nasci com problema mental, não foi culpa de Deus, culpa do pecado. Eu que pequei. Então eu tenho que queixar de mim, não de Deus. Veja aí a diferença. Se aquela pessoa, aquela criança nasceu com problema que os pais têm que cuidar o resto da vida dela até que ela morra, foi culpa de quem? De Deus? Não. Então você diz, pastor, ele diz lá em João que ele criou o cego, que ele criou o aleijado. O que Deus faz? Ele toma a massa do pecado e opera aquilo que vai ser para a glória dele. Ele não criou o aleijado no sentido de originar aquilo. O que ele faz agora é tomar os resultados do pecado e trazer para a glória dele, como ele fez o cego de nascença lá em João capítulo 9. Ele disse, fui eu. Para que agora, na cura dele, Deus seja glorificado. Está vendo aqui? Então foi Deus que fez assim. Ele, conforme diz Romanos, ele pega da massa suja do pecado, nos faz os vasos para a honra e os vasos para a desonra. Vamos lá. Então, a decisão para o pecado foi algo alucinante.
Não teve, queridos, nunca houve uma decisão mais terrível, mais alucinante, mais trágica que houve do que lá na queda. Porque foi uma loucura de decisão. Deixar a glória de Deus, o amor dele para servir ao pecado. Então, queridos, a própria criação se volta contra o homem. Porque a criação está sofrendo algo que ela não praticou. A criação não foi voluntária nisto. Então, quando uma cobra olha para você, ela quer lhe matar. Os animais que tem na sua casa não querem o seu bem. Tá? Tudo que envolve a criação está contra o homem, porque foi algo alucinante. Em Deuteronômio, Deus convida o universo, toda a criação, para olhar e testemunhar a loucura de Israel em não obedecer a Deus. Está vendo? Então, queridos, tem algo pior do que isso? De você dar as costas para Deus, rejeitar sua palavra, não adorá-lo, nem um dia na semana, nem um segundo sequer. Então, isso é motivo de quê? Na ira de Deus é motivo de ira. Olha, nós temos estudado aqui o fato de que os atributos de Deus são controlados. Cada atributo tem o seu lugar. Não fosse a longanimidade de Deus, aguentar, suportar por muito tempo a loucura do homem, Deus já teria exterminado com tudo. Mas agora eu quero voltar ao texto no segundo ponto aqui, porque nós vamos ver o que Cristo fala no texto aqui. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos aprender com ele, que até nisso ele veio servir. Primeiro, a sua humilde disposição em nos servir. Quando nós aprendemos a respeito da humildade de Cristo, nós devemos nos sentir lá embaixo, humilhado até o pó, porque Ele, sendo Deus, deixou os céus, não veio assim como um anjo veio, Ele veio e nasceu como eu nasci, nascido de mulher, impressionante, para me servir. Passou por um tempo de humilhação. O Criador que fez o homem e a mulher, ele como uma criancinha, no braço da mamãe, mamando ali, crescendo, sob o cuidado de pais terrenos, impressionante. Sua humilhação em tornar-se semelhante a nós. Cristo foi exatamente igual a nós, com exceção do pecado, como nós somos aqui, tá? Um ser humano. A única diferença é que ele nasceu de Deus, mas ele tinha um corpo de sofrimento que nós temos, tá? Corpo de humilhação. Então, queridos, ele não se tornou um anjo, como eu havia falado para vocês. Jesus não entrou no mundo como um anjo entra, né? Nós temos anjos que nos servem, a gente não vê porque aqueles anjos são invisíveis, mas quando um crente sai da igreja e vai para sua casa, os anjos de Deus estão protegendo os seus, sua casa, tá? Crentes já tiveram experiência disso, o cuidado de anjos. Mas Jesus não veio como anjo, ele veio como homem. Que diferença da criação para a salvação. Olha como aprofundou
foi muito mais profundo o que o nosso Senhor fez. Porque na criação, Ele fez o homem para olhar para a criação e ver a criação de Deus. Mas aqui, quando Ele entrou no terreno do pecado. Ele entrou no território inimigo. Na criação, quando Ele fez, não tinha inimigos ali. Ele fez a criação pura. Mas quando Ele veio aqui, Ele adentrou no território já imundo no pecado. Na criação não houve confronto com o mal. Não houve. Ele não criou um pecador, porque isso não provém de Deus. Ele criou um homem puro. Não houve confronto com o mal. O homem saiu da mão do Criador para contemplar um paraíso de felicidade. Amor, ternura e alegria. Era isso que tinha à disposição de Adão. E até com a mulher que Deus lhe deu. Então, queridos, nós contemplamos neste versículo aqui, que ele deixa claro o propósito da sua vinda. Qual foi? O Filho do Homem não veio para ser servido. Está vendo? Não veio para ser servido. Nós não temos em abundância informações, o relato da vida infantil dele. Mas Jesus, no contexto da família dele terrena, ele falou: eu vim fazer a vontade de meu pai. Enquanto ele foi infante, ele trabalhou, ajudou José como carpinteiro, mas esperando o momento para o acesso dele à sua função, a qual foi chamado. Então, quando ele entrou, ele ignorou a família, no sentido de lidar com... Nós não ignoramos nossa família. Eu tenho meus parentes, Dona Nádia tem, todo mundo tem seus parentes. E nós pensamos neles, nós gostamos de estar com eles. Mas Jesus, quando entrou, ele veio para servir. Quando entrou no ministério, ele foi imediatamente para o campo de concentração do diabo, onde ficou 40 dias e 40 noites no deserto, sem poder, sem alimento nenhum. Está vendo aqui? Então não foi um jardim do Éden. O Criador que havia feito o jardim do Éden, lá no Éden, para o homem, agora ele não entra no jardim do Éden. Ele entra no campo diabólico. E enfrentou tudo aquilo. Todo o percurso dele mostrou isto. Ele não tinha uma casa para habitar. Ele não tinha lugar de descanso. O dia todo era trabalhando. Às vezes varava a noite em oração. Lidou com seus discípulos. Quando entrava numa cidade era para fazer o bem e não o mal. Curando, dando vista aos cegos, ressuscitando mortos. Então, o trajeto dele foi servir. Ele não tinha recompensa. Não tinha ninguém pagando a ele para isto. Ele não funcionava como os falsos mestres funcionam, os curandeiros. Não. Ele entrava, servia e continuava a sua rota. Pronto. Ele nunca fez nada para receber. Nunca. Pelo contrário, ele fez para dar. Olha a multiplicação dos pães, como ele satisfez milhares de pessoas e ainda sobrou. Então, queridos, toda honra e serviço recebido foi de coração voluntário. Tinha mulheres que serviam, chegava lá, sempre podia ter a comida, tá? Mas eram corações voluntários, de pessoas que amavam o Mestre. Sempre havia uma casa para acolhê-lo, como a casa de Marta e Maria e Lázaro. Sempre havia um lugar assim, mas o Senhor não tinha descanso,
porque a meta dele era servir. E o serviço era o qual? Era o que o Pai planejou e não o que o homem queria. Então o plano foi do Pai para mostrar o grande amor dele em servir. Então ele caminhou em amor. Ele caminhou com suas mãos dando de si para servir. Seus pés rumaram no caminho certo de serviço. Ele veio para servir ao Pai. E ao servir ao Pai, ele serviu aos homens da maneira justa. Ele não serviu como nós servimos muitas vezes, sem sabedoria. Ele serviu com perfeita sabedoria. Ele nunca aceitou o pecado. Ele nunca acalentou os maus elementos, os infiéis, perversos. Ele sempre falou a verdade. E isso é servir. Hoje, quando falam de servir, pensa que nós temos que fazer tudo o que o homem quer. Mas não foi assim com nosso Senhor. Ok, vamos adiante. Ele havia deixado sua glória, onde estava cercado de louvores e glórias. O ambiente da divindade é um ambiente maravilhoso. Ninguém pode entrar ali. O Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito de Deus também. As três pessoas divinas, gloriosas, elas são felicíssimas entre elas, essas pessoas. Não precisa de mais nada. Mas mesmo assim temos anjos servindo com amor, com prazer. Ok, vamos adiante. Ele mostrou também que veio para servir. Ele diz mesmo, mas para servir. Como foi que ele fez isso? Eu já passei um pouquinho. Ele mostrou isso em sua ocupação, sempre ocupado com a multidão. Quantas vezes o Senhor chorou? Quando ele olhou para Jerusalém, como preguei domingo passado, chorou vendo a cidade tão incrédula, tão indiferente a Deus. Ele chorou, porque ele sabia das consequências. Está vendo? Onde ele passava, ele via aquelas ovelhas, a multidão, sem pastor. Estamos ali pronto para servir. Quando enviou seus discípulos, enviou para servir. Notem, queridos, ele fez o serviço dele com sabedoria, com prudência. Tiveram muitas e muitas pessoas que eram doentes e ele não curou. Não, ele fez tudo com prudência. O alvo dele era mostrar a glória dele, e o propósito dele é vir aqui. Ele não veio para mudar o mundo como o mundo quer hoje, mudar para uma sociedade melhor, onde todo mundo tenha recursos. Não, ele veio para tirar os dele do mundo. Caprichosamente ele coloca os discípulos a par dessa situação, mas ele sempre caminhou submisso ao Pai, tendo em vista a cruz. Ele levava luz para que todos pudessem ver suas intenções eternas. Quando ele curava, ele estava dando uma lição eterna. Curava um cego para mostrar a visão espiritual que o homem precisa ter. Quando ressuscitava um morto, é para mostrar a condição onde o pecado deixou o homem. Quando dava o alimento, como multiplicou os pães, é para mostrar o alimento eterno. Quando ele dava um ensinamento que ninguém entendia, ele explicava para os discípulos, porque eles tinham olhos para ver e mente para enxergar. Mas sabem de uma coisa? Ele nunca deixou de simpatizar e empatizar-se com os pecadores. Em tudo, ele sempre foi
nunca deixou de ser o servo de Jeová. Nunca. Antes de ser servo dos homens. Primeiro, servo de Jeová. Eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E é nisso que ele serviu os homens. O mundo moderno, o cristianismo atual, é primeiramente servindo aos homens e não a Deus. Vamos para a terceira lição. Na terceira lição, nós temos sua real manifestação de servo dos servos. Primeiro, ele veio para mostrar o maior dom do seu amor. Olha o que diz o texto: dar sua vida em resgate de muitos. Que lição preciosa! Temos uma lição melhor do que esta? Morrer por pecadores. Provou isso, morrendo em lugar de homens perversos como eu, como você que é crente. Morrendo em lugar de homens atrevidos, blasfemos, como Paulo fala a respeito dele. Morrendo em lugar de assassinos que queriam matá-lo, como Paulo quis matá-lo. Morrendo em lugar de levianos, vis, mentirosos. Morrendo em lugar de viciados, de ladrões. Então ele veio para servir e dar sua vida. Morrer por aqueles que deram as costas para ele. E eu fui um desses. Morrer por elementos idólatras, adoradores de ídolos, de demônios. Ele veio para morrer por Abraão e Sara, que eram adoradores de ídolos na Mesopotâmia. Ele veio para morrer em lugar de adúlteros, como Davi experimentou. Ele veio para morrer em lugar de covardes, como Pedro. Ele veio para morrer em lugar daqueles que ignoraram o Senhor, para servir, pasmem, o próprio diabo. Ele veio para morrer em lugares de dignos herdeiros do inferno e do lago de fogo. E ele provou isto, se entregando por aqueles que deram as costas para ele. E suas vidas provaram e provam isso. Na cruz, o grande servo ficou sozinho. Ele não teve ninguém para lhe dar um copo d'água. Quando estenderam a mão para dar alguma coisa na cruz, foram os inimigos que fizeram, não seus discípulos. Deram vinagre para ele, aumentando o seu sofrimento. Ele não teve ninguém que o acompanhou. Pedro fugiu, os discípulos se esconderam. Ele veio para servir homens assim. Ele veio para servir os enganados. Eu pensava que eu era um crente quando era pequeno, porque frequentava uma igreja. Mas depois ele me resgatou e mostrou para mim que eu era um condenado. Ele deu sua vida por aqueles que estavam prontos a negar-lhe gratidão, honras e louvores. Negar-lhe. Ele deu sua vida por aqueles que queriam apedrejá-lo, matá-lo. Em nada o nosso Senhor foi servido. Nada. Ele só serviu. Quando houve a adoração, foi porque os olhos foram abertos. Deus servindo o homem.
Quando homens caíam aos seus pés, foi resultado da própria obra dele. Quando o cego de nascença passou a ver, caiu perante ele, reconhecendo o seu senhorio. Resultado de quê? Foi ele que quis? Não, foi obra do Espírito de Deus, abrindo os olhos para que ele pudesse ver. Ele ficou sozinho para enfrentar toda a fúria dos inimigos. Que história! E até de Deus, olha onde chegou. Quando ele se fez maldição por nós, o pai olhou e ignorou o filho. A própria mão do pai desceu com o seu punhal para imolar o filho ali na cruz. Foi o pai que o sacrificou. Aqueles elementos que estavam ao redor, gregos e gentios, gentios e judeus, foram apenas instrumentos usados como fogo numa fornalha. Mas era o pai que o sacrificou, e agradou-se em moê-lo, o servo dos servos. Ele mostrou também que veio para servir com intenções eternas. O autor da criação tudo fez para que aqui bebêssemos e alimentássemos da sua mesa mundial. Ele mesmo foi à cruz. Ele mesmo, o autor da criação, se tornou homem, entrou aqui até para lavar os pés dos discípulos e ensinar a lição para eles de como é o reino de Deus. Ele mesmo foi à cruz. Sua morte não foi a morte comum de todos. Foi um justo morrendo como se fosse um perverso. Foi um santo morrendo como se fosse um cruel. Ele não precisava morrer. Ninguém poderia matá-lo. Ele mesmo deu sua vida. Ele mostrou onde chegou seu serviço aos perdidos. Onde foi? Não houve um recuo de 1 milímetro sequer nas intenções desse servo. Nós sempre estamos recusando, nós sempre estamos medindo esforço, nós sempre estamos ignorando, né? Voltando um pouco atrás, não dá para fazer isso. O servo dos servos não fez isso. Nunca houve um recuo. Ele doou a si mesmo todo o seu ser. A morte dele foi intencionalmente substitutiva, porque ele ocupou o meu lugar. Ele me substituiu. Sua morte teve como intenção resgatar. Como pode? Morreu para dar vida. Que história incrível! Ele foi à cruz para pagar um preço, e ali pagou. Esses são os meus, aqueles que o Pai me entregou antes da fundação do mundo. Eu vou pagar o preço. Custou alto? Custou, mas ele pagou para resgatar. E é dito em Isaías que ele viu o resultado do penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Valeu? Valeu. Ele veio para livrar pecadores da condenação. Olha onde ele viu. Ele viu o povo dele marcado para morrer. Ele viu homens e mulheres que o Pai escolheu, algemados no pecado,
os pés sobre grilhões, servindo ao pecado e destinados, marcados para serem jogados no terror da ira de Deus e no lago de fogo. Ele veio para resgatar. Deu sua vida, enfrentou a ira de Deus, enfrentou o inferno, enfrentou o mundo, o horror da carne, para nos resgatar. Esse é o servo dos servos. Ele veio para arrancar a foice da morte. Ela ficou sem instrumento. Ele deu um soco na morte, por assim dizer. Ele a golpeou. Ele entrou no ringue para destruir de uma vez. E a morte ficou sem ação, de tal maneira que ela não pode servir ao inferno como ela pensava. Os salvos não cairão mais lá. Olha que o servo dos servos fez. Ele veio para tapar a boca do inferno, para que as portas não abram para os eleitos. O inferno agora abocanha os não eleitos, os rebeldes contra o Filho. E ele veio também para servir com dons eternais. Que fantástico! Dar aos homens capacidades eternas, bens eternos. E agora, vamos à parte final. A glória eterna, conquistada pelo servo dos servos. Toda a sua intenção de servir tinha uma meta. Qual foi? O texto explica. Você está vendo? Resgatar muitos. Então, vocês que creem que Cristo veio para salvar o mundo inteiro, olha o texto. Resgatar muitos. E ele afirma isso em Isaías também. Justificará muitos. O muitos aqui indica que a quantia não é pequena. São milhões e milhões, milhares de milhares, conforme diz Apocalipse. Então, é triunfante isto. O número de eleitos, queridos, como as estrelas dos céus. Impressionante. Você vê uma nação com milhões de pessoas, ali, milhões. Mas quando chegarmos na glória, quando os salvos chegarem lá, eles vão ver a multidão e multidão de remidos, de todas as épocas, de todas as nações, pelas quais Cristo veio salvar. Muitos. Então ele veio servir a muitos. Então, queridos, plena e suprema conquista da cruz para um grande livramento de homens e mulheres escravos do pecado. Nós cantamos aquele hino do cantor: eis a escrava resgatada, referindo à igreja. Grande preço Cristo deu, não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. A igreja, composta de milhões e milhões, milhares e milhares, é chamada neste hino a escrava que foi resgatada. Mas sabe de uma coisa? Todo esse amor em servir tinha em vista o quê? Uma eternidade de glória.
O cristianismo atual mostra favores atuais, presentes que vão embora, ganhar dinheiro, ter uma vida mais afortunada aqui, ter fama e glória presentes neste mundo. Cristo não veio dar isto. Ele mesmo orientou os discípulos: no mundo passareis por aflições. E nós passamos aqui. Ele veio para dar uma eternidade de glória. Então, o plano do servo dos servos foi nos revestir de eternidade, dar uma coroa eterna, dar brilhantes, ouro, tudo isso é eterno. Veja bem, queridos, esse é o resultado de servir. E sabe, nós nos cansamos de servir. Chegamos em casa depois de um culto, vamos descansar. Cristo não descansou. A alegria dele veio depois de servir. Impressionante. Sua alma foi tomada de gozo e alegria em servir. Gozo e alegria. E na eternidade, ele há de mostrar no céu o grande encanto da sua graça. O que é que ele fez como servo para dar ao seu povo a honra de serem filhos da glória eterna. Mas sabe de uma coisa? O serviço dele resulta em servos que passam a servi-lo em amor e temor. Crentes que não servem não são crentes. Crentes que não têm prazer em servir ao seu Senhor são falsos crentes. Todo verdadeiro crente quer servir ao Senhor em alegria. Nós não fomos salvos para viver uma vida sentada frouxamente aqui no mundo, comparando-nos com o mundo. Os servos de Jesus servem-no com prazer, se tornam voluntariamente servos. Quando Paulo se converteu, ele se apresentou como servo. Vou servi-lo. Tem sido assim com milhares que entregaram suas vidas para ir para lugares distantes. Muitos morreram servindo, nunca voltaram atrás, deixaram bens, deixaram família, deixaram o gozo terreno para servir a outros. Muitos foram para o meio dos índios para pregar o evangelho. Nós estamos aqui, não estamos em região distante, nós estamos no lugar de servir também. Foi isso que ocorreu na vida de milhares, e é o que ocorre agora. Também, queridos, o temor a Ele produz sentimento de felicidade totalmente contrário ao padrão do mundo. Sabe por quê? Porque depois de conhecer o servo dos servos, as coisas voltam a funcionar. Aí que entra o serviço. O que está acontecendo em nossa sociedade é um falso cristianismo. As mulheres chamadas crentes saíram do seu lugar. Quando as mulheres se convertem, elas vão para o seu lugar de servas, de respeito a Deus. Os homens também. Há um sentido de justiça. Foi isso que o servo trouxe para o seu povo. E aí os crentes são ordenados a servir a justiça. E também, queridos, os santos passam a ver a realidade das coisas e dão as costas ao pecado. Não mais servir ao pecado. É santidade de vida
de agora em diante. Mas eu tenho o resumo agora. Impressionante. O servo dos servos está assentado no céu para servir. Como? Atingindo os pecadores. Ó, quantos milhares de pecadores têm sido visitados por Ele, arrancados das algemas do pecado, livrados do mal, muitos. E Ele está fazendo isso agora, tá? Onde tem pecadores, o trabalho dele não parou. Ele está servindo, através do Evangelho. Olha que poder tem a palavra dele, que alcance tem a palavra dele, em atingir pecadores. Homens e mulheres arrependidos, se convertendo a Ele, humilhados, quebrantados, confessando. E é assim que Ele opera. É isso que Ele faz. Então, resumindo, o que eu posso contar é que o servo dos servos continua nos servindo. Vou mais além para terminar. Ele que dá-nos poder. Revestido de Cristo eu posso trabalhar, vir na igreja, orar, lutar pela causa, chorar em favor dos pecadores, orar por eles, clamar, pregar. Todo esse poder emana da onde? Do servo dos servos. Cristo em vós nos enche de esperança, de alegria, de prazer. Queridos, é esse o trabalho do servo dos servos. Que ele aplique a sua palavra, que nesta noite haja conversão de almas e que a igreja de Deus, a quem Cristo veio buscar, que a igreja dele seja fortalecida nesta pregação.